O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, não o convenceremos, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro, agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, irmão, na palavra, Senhor. E no meu coração. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando o primeiro dia do oitavo da Páscoa. E celebrar a ressurreição é o maior presente que nós podemos receber. Quando nós pegamos a leitura de 1 Coríntios, se nós pegarmos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, tudo é em vão. Se Cristo não ressuscitou, não tem sentido nenhum nós estarmos aqui nessa noite. E também é vã a nossa fé. Se Ele não ressuscitou, nada disso tem sentido que nós fizemos. Mas nós temos certeza que Ele ressuscitou, porque a igreja, há mais de 2000 anos, há 2015 anos, ela sobrevive a todas as tribulações, a todas as provações. Durante muitos séculos, durante muitos anos, durante muitas vezes, tentaram matar Jesus novamente. Como que tentaram matar Jesus novamente? Matando os cristãos, matando os profetas. Prova disso é que os próprios apóstolos de Jesus ficaram trancados numa sala, tiveram medo muitas vezes, então se fecharam. E hoje, não diferentemente, para tentar matar a Cristo, o que eles fazem? Eles matam cristãos até hoje. Até hoje nós temos notícias de muitos cristãos que têm morrido por aí, e vocês têm visto notícias, o padre tem contado outras experiências para vocês, e nós temos visto isso acontecer. Portanto, caríssimos irmãos, nós não podemos ter medo. Se nós pegássemos a vida de Pedro, que é justamente a primeira leitura de hoje, nós entenderíamos um pouquinho disso. O Pedro antes da cruz, o Pedro durante a cruz e o Pedro depois da ressurreição. Nós conhecemos 3 Pedros diferentes, apesar de ser um só. O Pedro antes da cruz é aquele Pedro entusiasmado pelas curas, pelos milagres. É aquele Pedro que acompanhou Jesus em 99
99% da vida de Jesus pública, da parte pública, esteve 99% das vezes com Jesus, antes da morte, antes da cruz. Que maravilha! Mas nós também conhecemos um Pedro que nunca imaginou que o seu mestre e rei passaria pela morte, passaria pela cruz, seria cuspido, seria maltratado, seria chicoteado. E esse Pedro, o mesmo Pedro entusiasmado, feliz, negou Jesus 3 vezes. Tu não é aqueles que caminhavam com aquele homem? Não, eu não conheço. Mas eu te conheço até pela voz. Não, eu não conheço. Não, mas você andava com ele, você tem até a semelhança em algumas coisas. Não sou. É interessante, quando nós gostamos muito de uma pessoa, isso a gente pode falar de Jesus, mas a gente também pode falar, quando nós temos admiradores, a gente vê isso até mesmo pelo mundo, vamos dizer assim, quando a gente tem alguém que a gente admira muito, o que a gente faz? A gente às vezes compra uma camiseta igual, compra uma bolsa igual, a gente acaba se assemelhando em alguma coisa, na forma de falar, na forma de cumprimentar, a gente acaba se assemelhando. E Pedro conviveu muito com Jesus. Pedro acabou tomando uma certa semelhança de Jesus, o que não é ruim, mas o que era muito bom. Então, quando as pessoas olharam para Pedro no momento da cruz, não tinha como negar que Pedro era um daqueles que caminhavam com Jesus, porque conforme nós vamos caminhando com Deus, na presença de Deus, nós vamos deixando aqueles vícios mundanos e vamos adquirindo vícios cristãos. Nós sabemos como o cristão está andando, nós sabemos pela diferença da roupa, nós sabemos pelo olhar, pela forma de tratar com as pessoas, nós sabemos quando uma pessoa é de Deus, a forma de sorrir, nós sabemos quando uma pessoa é de Deus, mas nós sabemos quando uma pessoa odeia Deus também, a forma de nos tratar. Aquela pessoa tem ódio no coração, não só porque eu sou cristão e ela não é cristã, mas tem pessoas que não têm Deus no coração, pelo simples fato só do tratamento que ela tinha, independente de você ser cristão ou não. É impressionante. E Pedro foi se tornando cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Isso é lindo. E na hora de negar, era difícil negar. As pessoas o reconheciam pela forma de falar, pela forma de abraçar, e ele negou. E após a morte de Jesus, Pedro sumiu. Pedro voltou para a vida velha. Pedro deu tchau. E Jesus foi lá resgatar, perguntou se ele o amava 3 vezes. E nós vamos ver um Pedro, depois da ressurreição, um Pedro resgatado pelo poder de Deus, o que é muito bonito, o que também pode acontecer conosco. Na hora da provação a gente nega Jesus, na hora da tentação a gente às vezes não quer estar com Deus, às vezes abandona a fé, às vezes muda até de religião, às vezes até a gente acha que não está no caminho certo, a gente volta para o mundo. Isso pode acontecer com todos nós. Ninguém está livre de passar por isso. Todos estamos nesse risco diariamente a passar por isso. Está tudo muito bom, eu amo a Deus profundamente, mas se eu receber uma notícia que eu estou com câncer, ou se eu tenho uma doença gravíssima que para a medicina praticamente é incurável, então minha fé acabou, eu não amo mais Jesus e não quero mais saber, não vou mais para a igreja, não vou mais lá no santuário, porque Deus permitiu que eu ficasse doente. Nós podemos passar por essa cruz como Pedro passou, e a gente pode querer abandonar Deus, mas é nessa hora que a gente tem que se apegar a Deus. Pedro teve medo de morrer naquela hora. Pedro teve medo de dizer, sim, eu sou um daqueles que caminhava com ele. E Pedro teve medo de ter morrido na mesma hora junto com Jesus. Mas sabe, se Pedro tivesse morrido naquela hora, Pedro não teria sido o primeiro papa. Pedro não estaria dando o testemunho que ele dá hoje aqui na primeira leitura. Pedro não poderia e não conseguiria dar aquele testemunho de amor e misericórdia do que Deus fez na sua vida e quem era Jesus e tudo que ele viu Jesus fazer, todos os milagres, todas as coisas. De todo mal, Deus tira um grande bem.
Se não foi vontade de Deus, mesmo assim, daquela situação, Deus vai transformar para que aquilo se torne uma grande graça na sua vida. Pedro, não digo graças àquela negação, mas através daquela negação, Pedro sobreviveu e ele pôde contar para nós tudo o que Jesus fez e mais. Pedro pôde viver e colocar em prática tudo o que Jesus ensinou. Tanto é que a primeira leitura vai nos falar isso. Tudo o que Pedro fez, tudo o que Jesus fez, Pedro vai dar o seu belo testemunho. Esse é o terceiro Pedro. Depois do encontro com Cristo, já um Cristo ressuscitado, já Pedro perdoado por Jesus, Pedro então começa a pregar a palavra. E nos diz que as suas primeiras pregações eram 3.000 convertidos, 5.000 convertidos, 1.000 convertidos, não sei quantas curas, paralíticos. Pedro assumiu a sua fé. E quando ele começa a viver a sua fé sem medo, aqui nós encontramos um Pedro que não tem mais medo. Tu não é aquele que andava com Jesus? Sim, sou eu. Por quê? Qual o problema? Algum problema? Pedro enfrentava. Pedro tomou um espírito de coragem que ele enfrentava qualquer problema. Pedro foi preso. O anjo foi lá libertar Pedro. É a coisa mais linda olhar esse Pedro. O Pedro da empolgação dos milagres, o Pedro da negação do medo de morrer, e o Pedro pós-ressurreição, cheio do Espírito Santo, levando a palavra de Deus. Sabe que São João Crisóstomo vai nos falar? São João Crisóstomo faz essa reflexão. É um santo muito importante da igreja, muito sábio, escreve muitas coisas. São João Crisóstomo vai falar uma coisa que é linda, belíssima, que Pedro, ele só se tornou quem ele se tornou depois da ressurreição, porque ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo, cheio, repleto do Espírito Santo. A sua alma se uniu ao próprio Espírito, ao Espírito Santo de Deus, e a partir desse momento ele foi tomado, ele foi inflamado a inflamar outras pessoas e levar isso a longe de Deus. Sabe quando você vai deixar de ter medo? Sabe quando você vai deixar de ser essa pessoa medrosa que você é? Sabe quando você será curado? Quando você for cheio do Espírito Santo de Deus, quando você unir seu coração ao próprio Espírito Santo, então você vai ser impregnado, e você não vai ter mais medo de usar uma cruz, você não vai ter mais medo dessa doença que está te tomando, você não vai ficar mais chorando pelos cantos, você vai ser tomado pelo Espírito Santo de tal forma, diga o que quiser dizer, fala o que quiser falar, mas você vai arrebentar a boca do balão, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, porque nada pode apagar o amor de Deus dentro do seu coração, nem o demônio pode fazer isso. Nada nesse mundo. Pedro só foi quem foi, porque ele se uniu ao Espírito Santo de Deus. São João Crisóstomo vai nos ensinar isso. Enquanto nós não aprendemos a viver a graça de Deus, nós vamos ser pessoas medrosas. Você não pode mais ser medroso. Você não pode mais ser um covarde, uma covarde. Você não pode mais negar Cristo no seu trabalho. Você não pode mais negar Cristo na sua faculdade. Você não foi na missa segunda-feira? Eu estou ficando louco. Eu vi um vídeo no YouTube, uma pessoa gosta de você. Que viu nada, você está ficando louco. Não era eu não. Não era eu não. Não era eu não, você está confundindo. Eu vi você com a guitarra na mão. Quem eu tocando guitarra? Nem se tocar guitarra, mas ela toca campainha na porta da casa dos outros. Você não pode mais ser medroso. Você não pode mais ter medo. Nos conta a palavra de Deus ainda em Atos Apóstolos. Romanos também fala sobre isso. Que o último inimigo a ser vencido era a morte. Jesus ressuscitou Lázaro. Ele reviveu. Nós cantamos isso agora. Jesus curou o leproso, cego, surdo, mudo. Jesus fez o paralítico andar. Jesus multiplicou o pão. Jesus expulsou os demônios. E o último inimigo a ser vencido era a morte. O sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Eu sempre conto essa experiência, eu acho, e toda vez que eu falo eu me emociono,
lá em Jerusalém. Eu fui lá, tive essa graça. Eu era padre muito jovem, tinha um ano de padre, nem um ano de padre ainda tinha. Eu tinha 10, 11 meses de padre. E eu tive essa graça de receber esse presente de ir até lá. E fui em todos os lugares, enfim. E fui no Santo Sepulcro. Fui lá no Santo Sepulcro. Fica uma fila muito grande. Até que entrei no Santo Sepulcro. Beijei lá a pedra, beijei o túmulo, pá. Foi emocionante. Eu não chorei a viagem inteira. O pessoal da Santa Antônia até brigava comigo, o rato está aqui também, o Gabriel está aqui, eu tenho pecado ali. O pessoal da Santa Antônia dizia assim: nossa, pai, como você é duro de coração, você não chora, pai. Ih, tem que fazer muito. Eles faziam homenagem, eles viram a mão trabalhona, nada desse padre, é padre coração duro, né? Eles tentavam de tudo para ver o padre chorar, né? Mas muito tranquilo. E eu cheguei em Jerusalém, chega de manhã, e eu quis celebrar a missa à noite na quarta. Não, vou celebrar, estou com o gás todo, padre novo, e tinha vindo de Jerusalém, estava uma alegria muito grande. Então, celebrei a missa, comunguei, purifiquei e sentei por oremos no final da Santa Missa. A missa de semana tranquila. Daqui a pouco, Jesus falou assim: Padre Angus, você foi até Jerusalém me procurar? Beijou o sepulcro que estava vazio? Quando eu estava ressuscitado dentro do seu coração, eu caí num pranto de choro. Eu não conseguia acabar a missa. Não conseguia gritar. Oremos, não dá. Acho que uns 10, sem brincadeira, uns 10, 15 minutos chorando, sem o pessoal entender nada, nada, nada. Depois, muitos amigos terminalistas, depois eu contei o que aconteceu. E nós temos que entender que é esses minutos. Não importa se um dia você vai em Jerusalém ou você não vai. Não importa se um dia você vai para Santuários Marianos ou não. Não importa. Isso não importa para Deus. O importante é você saber que Deus, o Cristo, está na sua alma, está no seu coração, vivo e ressuscitado. Isso ninguém pode apagar no seu coração. Você precisa ter essa graça do Espírito. Pedro entendeu isso. Ele era forte, não só porque Cristo realizava os milagres, mas ele se tornou forte porque ele se uniu com o Espírito Santo. Nós temos que nos unir a Deus. Temos que ter amigos, sim. E que bom é ter amigos. Hoje meus primos estão aqui, estou super feliz. Meu primo Rodrigo, minha prima aqui, está pequenininho. Estou super feliz, primo mesmo, né? Nascemos, né? Junto ali. A mãe dele é minha mãe de leite, que eu não consigo dizer, tem minha mãe, mas tem a chama de Magali, né? Chama muito engraçado também. E hoje meu primo Rodrigo está aqui para mim, um presente. Quando eu olhei agora no menino, não tinha visto ainda, né? Porque no tumulto, para não ficar reparando. Eu vi agora meu primo sentado. E a gente nasceu juntos, estava pipa junto, jogava bola junto, bagunçamos junto, né? Nossa criança inteira. Então, na mesma idade, no mesmo mês nós somos, né? Não tão gostoso, o primo da minha convivência, assim, que a gente nasceu, cresceu junto. E para mim é um presente estar aqui hoje, primo. Sabe que é o maior presente que vocês podem me dar, é a presença de vocês aqui hoje. O pai está muito feliz, estou emocionado com você aqui. E dizer que Jesus te ama muito. Eu sei que você já sofreu muito, tem sofrido, passou por muitas. Mas eu sei que não é todo que você está aqui hoje no dia da ressurreição. Eu sei que Cristo quer ressuscitar vocês dois, quer ressuscitar sua família, seus filhos. Eu tenho certeza que Deus fará um novo na vida de vocês hoje. Vocês sairão daqui transformados. Padre, o seu primo padre hoje vai ser primo, né? É o mesmo moleque, bagunceiro, ele sempre bagunçou muito, mas que te ama profundamente. Espero que você volte para Deus e continue nessa pegada com Deus. E essa vai ser a maior alegria do seu primo, é ver vocês com Deus. Faça a declaração de amor: eu te amo profundamente, meu primo. É eterno o amor por você, tá bom? Queria uma salva de palmas a eles aqui. Obrigado por ter vocês. Como é bom a gente ter família, né? Eu gosto de ter família. Ver os primos aqui, a gente jogava bola, brincava aos papos, fazia tanta estripulia, né? Carrinho de alemão, passava por todo o dedo, ixi, Maria. O outro que a gente aprontou, né? O outro que a gente zoou, correu na rua, ixi, Maria. Ave Maria. Melhor não contar, né, primo? Deixa pra lá, né? Deixa a vida velha pra lá, né? É passado. Não conta nada não, viu? Se vocês quiserem saber da minha vida, é só falar com meu primo, com certeza ele sabe detalhes, né?
mas era coisa de moleque, coisa saudável, né? Naquela época não tinha maldade, né? Primeira brincadeira de moleque, né? Hoje em dia, as brincadeiras aí são as mais maldosas. E vocês que têm filho pequeno, eu tenho muita preocupação, porque a gente sabe quanto é difícil criar um filho nesse mundo hoje. Então, vocês sabem que você tem um perigo que te chama, tá bom? E quero ver vocês ressuscitar todos os dias. Mas, meus irmãos, que vocês tenham coragem de amar a Cristo e unir-se a Cristo todos os dias. A força de Pedro estava nessa união com o Espírito Santo de Deus. A força de vocês, essa força que há em mim, há só pelo poder de Deus. Não há outra forma. O Padre Anderson só é corajoso pelo poder do Espírito Santo. Porque se deixasse, seria o maior mundão da face da terra. Seria tímido. Às vezes fazer aquelas homilias picantes que o padre faz aqui, aquelas homilias que vocês saem até escandalizados. Vocês acham que o padre programa para fazer essas homilias? A gente programa de pregar algumas coisas, mas alguns impulsos durante a homilia é o Espírito Santo que dá. Depois que eu fiz aquela homilia da Babilônia, eu fiquei uma semana sem dormir. Diarreia, passei mal a semana inteira. Tem coisa que é o Espírito Santo que nos impulsiona. É só na hora. E Pedro, depois que conheceu o Espírito Santo, nada mais segurou. Sejam impulsionados. Se o Espírito manda vocês fazer isso hoje, façam hoje. Se o Espírito manda perdoar, perdoe hoje. Se o Espírito manda dizer eu te amo, diga hoje eu te amo. Não deixe para amanhã, porque o Espírito Santo te dá coragem, é agora, é o hoje. Se o Espírito Santo diz renuncia ao demônio, você renuncia ao demônio. Se o Espírito Santo manda você fazer um propósito com Deus, faça o propósito com Deus hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã a coragem acaba. Nós temos que pegar, é naquela hora, é naquele momento. Sabe por quê? Porque depois a gente pode se arrepender, porque negamos a Cristo e não fizemos a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Pedro na cruz. Agora imaginemos, se Pedro tivesse dito, sim, eu andei com esse homem, sim, eu tenho orgulho de Jesus. Nossa, só que a gente não pode se lamentar. Se aquela bola tivesse entrado no gol. Se eu tivesse comprado aquela casa naquela época, eu tinha dinheiro, não comprei minha renda até hoje. Se eu tivesse colocado meu dinheiro na poupança, hoje eu ganhei não sei quanto. Depois não adianta chorar. Uma vez que você não realizou a vontade de Deus naquela hora, depois não adianta chorar. O que adianta fazer é pedir perdão, como Pedro pediu perdão, e pedir que o Espírito Santo mais uma vez te dê uma chance e você continue firme. Por isso, se você não realizou aquilo que Deus te pediu até hoje, agora é o momento de você unir-se ao Espírito Santo para que você realize aquilo que é a vontade de Deus. Doa a quem doer, faça a vontade de Deus. Fale o que quiser falar, zombe quem quiser zombar, mas faça a vontade de Deus e vocês vão ver milagres, prodígios, muitas graças acontecendo. Amém? Aplauda o Espírito de Deus.